grande, em nome do CIDIC, aqui hoje, poder homenagear uma pessoa tão importante no nosso cenário nacional, sem dúvidas, na Unicamp e na história do CIDIC, né? A Denise Garcia foi coordenadora por muitos anos do nosso centro, num momento muito importante de estruturação, de entender missão, como funcionava. Então, o CIDIC é muito grato por toda a sua história construída lá junto a nós. Então, eu gostaria de convidar, por favor, Denise, e juntar nessa noite. Parece que estou numa festa de aniversário, eu conheço todo mundo. Legal, né? Bacana demais. Eu fiz uma colinha aqui. Para não esquecer, né? Bom, muito obrigada. Estou muito feliz e muito honrada pela homenagem que o CIDIC e a Unicamp está fazendo para mim. Quero agradecer muito os organizadores do CIDIC, na pessoa do professor Adonir Reis, professor Maurício Martin, né, que era coordenador na época que decidiram fazer essa homenagem, a Cíntia Lirete, o pessoal do CDMC, o Tadeu, o Fernando Magri, pesquisador do CDMC, a Raquel, né, bibliotecária do CDMC, são os organizadores do evento. Cada um organizou um pedaço, fez uma curadoria de um pedaço, né? A Cíntia, querida, foi braço direito aí do evento todo. Quero agradecer, nossa, esse negócio fecha. Produção do CIDIC, os administradores, a produção, o IA, o Instituto de Artes, a Casa do Lago, o Nix, né? Que emprestou todo o equipamento para o concerto de hoje e para a sala de cinema, para a instalação. Quero agradecer os colegas, estou muito agradecida. Os colegas do departamento, professores, amigos meus de muitos anos, professor Ângelo Fernandes, professora Domina Reis, que além de ser coordenador do CIDIC vai tocar uma peça, professor Emerson de Viagem, professor Paulo Ronque, que vai solar amanhã, né? Professor Paulo Ronque vai ser solista do concerto de amanhã. Quero agradecer os músicos convidados que vieram, né? A Laiana Oliveira, minha queridíssima Laiana, que todo mundo conhece hoje. O William Teixeira, outro violoncelista amicíssimo e maravilhoso. O Matheus Santin, que é nosso querido pianista, que agora é especialista em piano contemporâneo. O Bruno Demarque, que se dispôs a enfeitar a peça Poema Sujo para trompa e soprano. Vocês vão ver que ele enfeitou. O Eduardo Semêncio, que vai agregar o quarteto de cordas, né? Agradecer os alunos e meus orientandos que me ajudaram na instalação, me salvaram hoje de manhã, porque sempre que a gente traz os equipamentos dá problema, dá ruído, o carro não funciona, essas coisas. Né? Agradecer o público, agradeço vocês por estarem aqui, porque se não forem vocês, a gente não existe, né? Sem público, o artista não existe. Queria falar um pouquinho desse concerto de hoje. Ele é um concerto bastante particular, porque eu quis mesmo fazer uma amostra. Vocês vão ouvir hoje 45 anos de produção musical minhas, né? Assim, exemplos, né, desses 45 anos. Então, tem desde obras de 1980, da década de 80, tem obras da década de 90. Infelizmente, uma das peças não vai ser apresentada porque o músico se sentiu mal. Gente, tem um agradecimento que eu tenho de estar de joelhos para agradecer o samba contemporâneo da Unesp, que veio de São Paulo e vai fechar o nosso concerto hoje. Maravilhosa professora Sarah Horsby. Então, esse concerto ele preenche esses anos todos
Então vai de 1980, no programa, se vocês escanearam lá, tem o programa completo e de 1980 até sexta-feira passada, tá? Porque eu terminei uma das peças sexta-feira, peça solo para violoncelo e eletrônica. Eu terminei na sexta e o William terminou ontem, a parte de programação eletrônica. Então, assim, fresquíssima, tinta fresquíssima, saída do papel. E daí, assim, se vocês não tiverem saco, se vocês tiverem saco, eu vou falando um pouquinho a cada obra, para contar um pouquinho a historinha de cada obra, já que a gente está aqui entre amigos, né? E é legal saber um pouquinho a história das obras, né? Então, essa primeira obra que vocês vão ouvir, que é Bizusa para coro, na verdade é uma peça para 4 cantoras e uma narradora. Mas o meu querido professor Ângelo, ele falou, posso experimentar fazer para coro feminino? Eu falei, pode, e ficou lindo, vocês vão ver. Essa peça, ela faz parte dos anos 90, ela faz parte do meu trabalho de mestrado, então ela está com um texto do poema sujo de Ferreira Goulart. Esse texto ele é compreensível, ele é falado no começo da música, né? Mas o que eu queria falar para vocês esse poema ele me encantou porque ele fala do tempo, das diferentes formas de tempo simbólico, como a gente vive um tempo múltiplo, ainda mais hoje, né, com Instagram e etc., a gente vive um tempo completamente fragmentado, né? E eu me encantei com todas as abordagens sobre tempos e velocidades que nós, né, que trabalhamos com a arte do tempo, né, com essa questão do tempo e velocidades, que ele vai comentando sobre a cidade, sobre não sei o quê. E ele fala dessa personagem que é a Bizusa. E a Bizusa é a tia do Ferreira Goulart, que ficava dentro de casa nos afazeres domésticos. Ela fica. Então o tempo dela é outro. Ele fala, o tempo de Bizusa é outro. O tempo da Bizusa é o tempo circular. É o tempo do dia e da noite circular. Então eu fiz uma música, se vocês conseguirem prestar atenção ou perceber, né? Eu fiz uma música que ela é circular, ela vai repetindo e acrescentando camadas de coisas. Então eu começo uma textura lisa de acordes, com a narração, depois assim mesma sequência eu introduzo um ritmo, depois na repetição terceira dessa mesma sequência eu introduzo o ritmo, né? Eu vou introduzindo elementos musicais aos poucos. E depois, a segunda parte da música, eu faço um cânone estreito. Quem não sabe o que é cânone estreito? Não vou pedir para levantar a mão. É uma melodia que ela é seguida por outra bem pertinho assim. E a sensação que a gente tem, vocês vão perceber, é que bate um eco, vai batendo assim. E era a cozinha estreita da cozinha que a Bizusa vivia. O som bate, vai batendo dentro do sedimento, né? Então essa ideia dessa personagem que me inspirou essa música, ela é de um período já mais que eu atravessei de música repetitiva, né? E eu espero que vocês gostem. A gente tem muitas oportunidades, né, na vida para fazer homenagens e agradecer as pessoas. Eu queria aproveitar essa noite para te agradecer por tudo que você fez, né, por mim, por aquele menino que chegou, né, ainda professor novo, e um dia a Denise marcou um almoço comigo e me convidou, porque ela sabia da existência deste coro, né,
que era ainda muito aquém do que é o coro de hoje, e me convidou para ser coordenador associado do CIDIC, trabalhar com ela, né? Eu fiquei 4 anos como coordenador associado da Denise, fiquei mais 6 como coordenador, 6 e alguns meses, né? E finalmente deixei. E essa oportunidade de estar no CIDIC e ao mesmo tempo de poder conviver com a Denise abriu para mim muitas portas, né? E estar ali, e não só ali, mas poder contar com a amizade dela e com a presença dela por tanto tempo, né, na minha vida, fez com que eu tivesse realmente a chance de crescer em muitos aspectos. Então eu sou muito agradecido. Obrigado. Ela está sempre dando trabalho para mim, né? Eu, na verdade, assumi poucas coisas do repertório dela. Eu sempre prometi para ela que ia fazer obras dela e sempre tive o desejo de trabalhar com essa obra que a gente apresenta agora, com coro e não com quarteto, né? Então eu propus isso para ela em outros momentos e trouxe aqui hoje essa obra cantada por coro que eu particularmente gostei bastante. Então é um prazer muito grande poder fazer essa estreia em coro, né, dessa obra, e se Deus quiser logo a gente vai gravar e vai sair os salmos, né? Ela tem uma outra peça que a gente tem vontade de fazer, que escreve para 16 vozes, aí dá um trabalho para a gente, junto com o trabalho da preguiça também, mas a gente vai resolver isso, né? Então é isso, Bizusa. A gente tem uma narração de Rafaela Dúria. Outra velocidade tem Bizusa, sentada no chão do quarto, a dobrar os lençóis lavados e passados a ferro, arrumando-os na gaveta da cômoda, como se a vida fosse eterna. E era naquele seu universo de almoços e temperos, de folhas de louro e de pimenta do reino, mastruz para a tosse braba, universo de panelas e canseiras, entre as paredes da cozinha, dentro de um surrado vestido de chita, enfim, onde batia o seu pequeno coração. E se não era eterna a vida, dentro e fora do armário, o certo é que, tendo cada coisa uma velocidade, cada coisa se afastava desigualmente de sua possível eternidade. Lençóis
Compus na Alemanha enquanto estudante, tinha 25 anos, e não tenho muito o que falar dela, ao contrário de outras que eu vou falar bastante, né? É uma peça, a primeira que eu assino embaixo, né? Lógico que antes eu já tinha outras coisas, mas ela é a primeira que eu assino embaixo. E eu não escutava essa peça desde 1983, quando ela foi tocada na Alemanha. Então, é uma peça já mais tradicional, eu acho ela meio romântica, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês vão achar. Mas principalmente o terceiro movimento bastante lírico, atonal, né, uma linguagem atonal, mas ainda bastante tradicional, assim, considero bem dentro do estilo de quartetos, né, a linguagem de quartetos de cordas.
enquanto eles preparam a próxima estante. Vamos passar as linhas para vocês. Tem agora o Poema Sujo. O Poema Sujo, eu realmente acho que eu namorei anos esse poema, tá? Essa obra é o primeiro namoro. Depois o mestrado foi outro, e depois o mestrado ainda fez mais uma música baseada no Poema Sujo que está lá rolando. É o par muito rolando o texto também do Poema Sujo. Então esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, usando esse poema. E o desafio, na verdade, eu fiz para o meu amigo Angelino Bosini, que é trompista, e era para o recital de formatura dele. E essa peça acabou sendo escolhida para ser tocada num concerto de jovens compositores no Festival dos Artes Clássicos. Então foi assim a minha estreia como compositora, né, no mundo. E eu falava que era estreia inteira, porque eu não queria fazer essas carreiras, né, clássicas de compositor, ficar indo em concurso, essas coisas, que é o que fazem na Europa, né? Então, assim, o desafio foi trabalhar com dois instrumentos melódicos, que é a voz e uma trompa, então não há um instrumento harmônico que segure essa voz. Aliás, não facilitei nada para minha querida. Eu fiz tudo errado, tá, gente? Porque normalmente quando a gente escreve para voz, o instrumentista dá, assim, disfarçadamente a notinha que a soprano tem que cantar. Tá? Eu fiz o contrário, ela canta a nota e a trompa toca. Se ela cantou errada, a gente vai ver que ela cantou errado. Então, assim, não facilitei nada, fiz uma música difícil, mas gosto muito dela até hoje e espero que vocês gostem também. Tem algumas palavras assim de baixo calão nessa peça. E é poesia, tá? E eu, quando eu estou lá na Alemanha, eu queria pagar um tradutor para os alemães entenderem o texto. E daí veio um amigo brasileiro, um colega meu lá da academia, e falou assim: não pode, vai ser horrível, o pessoal vai escutar essas palavras horrorosas, não pode. Turvo, a turva, mão no sopro, contra o muro escuro. Menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo. Escuro, mas que escuro, claro, como água, como pluma, mas é claro, coisa alguma e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas.
Tua gengiva, igual a tua bucetinha que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco, aberta como uma boca do corpo, não como tua boca de palavras, como uma entrada para. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho, mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e riso, mudou de casa e de tempo. Mas está comigo, está. Mas que importa um nome debaixo de telhas encardidas, vigas à mostra entre cadeiras e mesas, entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos de louça que já quebraram. Já um prato de louça ordinária não dura tanto. E as facas se perdem, os garfos se perdem pela vida, caem pelas falhas do assoalho e vão conviver com ratos e baratas, ou enferrujam no quintal esquecidos entre os pés de erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Quanta coisa se perde nessa vida, como se perdeu o que eles falavam ali, mastigando, misturando feijão com farinha e nacos de carne assada.
e diziam coisas tão reais como a toalha bordada ou a tosse da tia no quarto e o clarão do sol morrendo na platibanda em frente à nossa janela. Tão reais que se apagaram para sempre. Ou não? Não sei de que tecido é feita a minha carne, e essa vertigem que me arrasta por avenidas e vaginas, entre cheiros de gás e mijo, a me consumir como um facho corpo sem chama, ou dentro de um ônibus, ou no bojo de um Boeing, acima do Atlântico, acima do arco-íris, perfeitamente fora do rigor cronológico. E depois de tanto, que importa o nome? Te cubro de flor, menina, e te dou todos os nomes do mundo. Te chamo aurora, te chamo água, te descubro nas pedras coloridas, nas artistas de cinema, nas aparições do sonho. E essa mulher a tossir dentro de casa, como se não bastasse o pouco dinheiro, a lâmpada fraca, o perfume ordinário, o amor escasso e as goteiras do inverno. E as formigas brotando aos milhões, negras como golfadas de dentro da parede. E todos buscavam num sorriso, num gesto, nas conversas da esquina, no coito em pé na calçada escura do quartel, no adultério, no roubo, a decifração do enigma. Que faço entre coisas? De que me defendo? Num cofo no quintal, na terra preta, cresciam plantas e rosas.
de teus olhos. Bom, agora vamos precisar trazer o piano aí para frente, né? Continue em Mi é a próxima peça para piano solo. Também nessa fase dos anos 90, essa fase meio repetitiva, música repetitiva. E a ideia é que eu, quando estudei composição, a gente tinha que, aquela lição de casa, que mandou, né? Aquela lição de casa que tinha que ter material de contraste, a B, a linha, né? E eu, nessa época, eu falei, não, eu quero fazer música com um único material. Então, essa peça Continue em Mi, ela é um trêmulo de 9 minutos. Um único material. Então, é um trêmulo que sai do extremo agudo do piano e chega continuamente até o extremo grave do piano. Eu preciso de paciência. Tem muito, viu? A dona de harmonia tem muita coisa, tem cadência, tem tudo lá, tá? Então, assim, é um trabalho harmônico, caprichei nessa elaboração harmônica, mas é uma evolução realmente, um longo trêmulo. Então, ela pede uma temporalidade diferente, você não vai esperar criar uma expectativa, tem que ficar um pouco zen, assim, para curtir essa música, tá? Ficar numa boa.
pesadelo, vocês vão sentir. Tá? Eu até, nesse método composicional, eu publiquei no Chile, essa foi a segunda peça que eu compus, a primeira é a última que vocês vão ver, o primeiro método que eu utilizei, e desenvolvi esse semestre com os meus queridos alunos de composição. Então, dei um semestre, nossa, eu não tenho nenhuma música. Aí, eu terminei, foi nesse semestre. Então, ó, eu escrevi, é um método que a gente começa escrevendo, o Gabriel também trabalhou nele, é o método que a gente começa escrevendo textos automáticos, desse texto vem um desenho, desse desenho a gente elenca os elementos importantes, daí vem de novo um texto, daí vem o desenho de novo, daí vem o gráfico, até chegar na partitura a gente demorou o semestre inteiro, né? E lógico, quando eu fiz foi mais rápido que isso. Mas eu queria ler para vocês a sinopse, que é uma espécie de narrativa que explica um pouco, para ver se vocês entendem, porque essa peça é uma peça muito fora da curva. Essa é a última, são fora da curva do meu estilo composicional, né? E é resultado desse método particular. Então eu fotografei a sinopse. A noite cega é um personagem, tá? Ele é mudo, entendeu? É uma noite cega. A noite cega erra nesses caminhos e percorre as pressas no sem rumo do tempo. Não consegue pressentir o futuro, mas carrega o agora como um fundo, como um fardo infinito. Em seu percurso, atravessa um mundo de tudo e que é inútil, coisas insupérfluas que nos vendem como imprescindíveis. E vai ficando carregada de uma quantidade de objetos, coisas bobas, objetos sem sentidos, superficiais, palavras ao léu. No frio da manhã, mirando o infinito, percebe o inalcançável. No limiar das estrelas que desaparecem, o atemporal. Vocês veem que eu gosto de tempo, velocidade, essas coisas. Desfaz-se de todas as bugigangas para iniciar o percurso cego, depois acaba o seu percurso numa soma de infinitos agora. Então, esse personagem nervoso, vocês vão ouvir, um personagem nervoso sai do piano, vai para a atmosfera, vai para o piano, e o personagem calmo, vocês vão ver, é muito inspirado nesse ano. Então, com vocês, vai ter mais.
peça, eu acabei de botar a Paulinha no papel na sexta-feira e o William acabou de acabar a programação. É uma peça de composição coletiva minha com o meu querido William. Ele fez a parte de programação eletrônica e eu só escrevi partitura e falei, aqui eu quero tal som. Ele fazia, quero tal som. Ele fazia também. Ele me convidou, o William está fazendo um pós-doc aqui, estamos montando e gravando o acervo de violoncelo e eletrônica histórico brasileiro. Né? Estamos recuperando, restaurando as obras antigas, Tadeu nos ajuda lá no CPBC, e a gente descobriu, bom, primeira coisa quando ele falou, quero que você componha uma peça para violoncelo e eletrônica, eu não tenho experiência com isso, por isso que foi ele que programou. Eu lembrei de uma pessoa que se chamava-se Inácio de Campos, que foi meu orientando, e eu orientei um mestrado dele, no qual ele defendia a tese de que uma música eletrônica, eletroacústica mista, instrumento acústico e eletrônica, funciona quando o timbre eletrônico é o timbre do próprio instrumento. Então eu falei, então eu vou fazer uma homenagem ao Inácio, fazendo exatamente isso que ele falou, que era a manipulação e a edição da sonoridade dos próprios instrumentos, do próprio instrumento. E eu queria ler para vocês, espera um pouquinho. Encontramos lá, sem querer, uma partitura do Inácio. Uma partitura do Inácio para violoncelo solo. E ela se chamava E Eletrônica. Só que a eletrônica não tinha nada, não tem uma bula, não tem nada, né, William? A gente não sabe o que é que ele queria, nada. Simplesmente ele se foi. E a gente não sabe. Então eu estudei um pouco essa peça, a parte central tem uma textura rítmica que eu um pouco me inspirei nele, mas ele se inspirou nessa peça, ele usa um poema de um poeta americano chamado Wallace Stevens, que se chama Supreme Fiction. E Supreme Fiction é o nome da peça do Inácio. E eu li o texto, procurei o autor, achei na internet, a gente acha tudo, né? E encontrei uma frase que para mim era muito significativa, e a música tem essa ideia, né? Ela se chama Objetos Inconstantes, porque na verdade somos todos objetos inconstantes. A gente pensa que a gente vai durar para sempre, mas não duramos. E traduzi aqui um trechinho desse poema que inspirou a forma dessa música. Vocês vão ver que ela vai embora, não tem recuento, né? Assim, as constantes violetas, pombas, meninas, abelhas, jacintos, são objetos inconstantes, de causa inconstante, em um universo de inconstância.
Bom, agora a última peça. Tinha mais uma, mas fica lá. Não. Bom, essa peça tem um nome engraçado. Às vezes os meus alunos mesmo falam, professora, eu não sei dar nome para as peças. É difícil, né, gente? É difícil encontrar outras peças. Eu tinha encontrado um outro nome para essa peça. Essa peça é a última do nosso concerto, que vai ser tocada pelo ensemble da Unesp, para minha grandíssima alegria.
Eu vi eles tocando em julho, lá na Unesp, e falei, vocês não querem ir? Não canto, e vier. Vocês me ouvem? Eu compus ela lá no Chile, numa residência artística, usando pela primeira vez esse tal desse método aí, que é texto, desenho, até virar partitura, né? Ela já tinha sido estreada lá, entrou em crise, a Chile não foi estreada. Não foi estreada no Chile, quem estreou foi o grupo de música contemporânea da Escola do EMESP, orientados pela professora Sara Rose, que também conduz esse grupo aqui. E lá, no Chile, era um grupo muito interessante, era um grupo latino-americano, tinha colegas de vários países, e a gente passamos 2 semanas compondo o dia inteiro, era muito legal porque era compartilhado. Cada um fazia a sua obra, mas a gente mostrava para o outro. Como é que você resolveu isso aqui? Sempre assim, legal, vamos usar também. Foi muito legal. E daí, porque a gente sabe, você sabe, né? O compositor é um bicho, como escritor, um bicho solitário de gabinete e tal. Então foi uma experiência muito linda essa de trabalhar com colegas mexicano, colombiano. E depois, naturalmente, depois do trabalho, a gente ia beber, né? Beber cerveja. Era caro ir no bar, então a gente comprava e ia para casa beber. E daí, estávamos em 2019 e já estávamos com raiva do Bolsonaro. E aqui o Brasil, raiva do Bolsonaro. Todo mundo conhecia, tá? Todos os latino-americanos sabiam a fama do Bolsonaro lá. E na Colômbia estava o Albuquerque. Então a gente passava a noite falando mal deles, né? Então minha música tem a ver com isso. Vocês vão ver a cantora, na verdade o nome é Quando, né? Ou quando é que vamos, até quando vamos aumentar esse negócio, quando é que vamos livrar esse negócio, então se chama Quando por causa disso. E os músicos, eles são mais ou menos o staff da extrema-direita. E a cantora é a revoltada, né? Vocês vão ver, então, verificar essa questão. E o texto dela também é um trecho desses textos automáticos que eu fiz, tá? Também fala de tempo, quando, agora, nunca, etc, né? Então, espero que vocês gostem. Então, grupo da Unesp, Samba Contemporâneo da Unesp.
quando não, quando sim. Até quando? Deixei cair
durar. Um elemento. Incrível. Momento.